Trabalhando juntas. Perfeito. Bota um alfinete também. Isso. Aí agora você vai virar a folha. Bota cada um isso. Bota as 4 mãos agora. Isso. Bota bem devagarinho aí. E você bem devagarinho, trabalha bem devagarinho as duas, para eu pegar as 4 mãos antes de virar a folha. Isso. Segura um pouquinho, vai a Cris, bota. Isso, bota a mão dele na lateral. Isso, as 4 mãos trabalhando, isso dele. Bota o alfinete onde eu falo. Isso. Quem era a mãe de Tibiquera? Naquele dia, no coração da mata, toda a força de ventre de mulher foi convidada e convocada. A mais velha das mulheres cantou: venha, venha criança, venha para nós, venha beber o leite da bacaba. Tibiquera, por ela assim nomeada, foi posta no colo de cada mulher, recebendo seu primeiro alimento de maneira assim tão coletiva. E a primeira parte do segredo foi contada. Eu vou falar um pouquinho sobre como é gestar um trabalho, parir um trabalho, costurar no cotidiano da vida, com os filhos. O nosso ateliê atualmente funciona na minha casa. Todo o nosso material fica aqui e durante toda a trajetória do Costurando Histórias, são 23 anos de trabalho, em diversos momentos o funcionamento foi assim. Em algum determinado tempo nós tivemos um ateliê, um espaço onde a gente saía, né? Eu particularmente saía do cotidiano da minha vida e podia ficar um pouco imersa no ateliê trabalhando para voltar a fazer esse trânsito, né? Mas na maior parte do tempo, a maternidade conviveu com a minha atividade. Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de estudar, de pesquisar. Então eu fui desenvolvendo, encontrando uma forma de produzir com os meus filhos entre as tarefas domésticas, entre as tarefas de produção, porque a gente soma atividades. Não que isso seja um cenário perfeito, mas é um cenário possível. A minha maternidade passa por esse lugar, a minha atividade artística, a minha atividade como pesquisadora, passa por esse alinhavo. Nunca foi uma coisa versus a outra. A pesquisadora versus a artista, versus a mãe, versus a mulher. Eu sempre vim exercitando e descobrindo uma costura, um alinhavo entre essas funções como forma de sobrevivência, e não só de sobrevivência, mas de atuação.
Em algum momento você percebeu que o que você estava estudando na escola tinha a ver com o que a mamãe estava fazendo? Sim, bastante coisa até. Então explica. Tem, bom, na arte indígena tem várias... não... Calma aí, deixa eu pensar antes. Arte indígena contemporânea. Você estuda isso em que matéria? Arte. Artes? Isso aqui é tudo sobre indígena. Engraçado, você reparou como é que tem uma ligação, o português, deu a lenda da Vitória Régia, geografia, arte indígena, né? Coloca numa pasta primeiro, faz separação. É tudo muito costurado aqui. E é tudo muito costurado também com os meus parceiros de trabalho. É uma forma também de inspirar meus próprios filhos. E eu acho que quando eu estou trabalhando, também eu sinto em cada roda de história como se todo mundo fosse da minha família, da nossa família. São 23 anos de trabalho do Costurando Histórias e a sensação que eu tenho é que nós somos uma grande família. Então as caixas de pano, as máquinas de costura, muitos livros, instrumentos convivem. Há muitos anos eu tenho vontade de mostrar um pouquinho do processo do que acontece dentro do ateliê, esse processo de criação dos tapetes. Tibiquera era leve e firme como um mumuru, suave. Vinha tanto para aprender como para ensinar. Era ela, uma Vitória assim nascida do mistério. Uma beleza com força e tamanho capaz de costurar um tanto de coisa carecida de ser juntada, curada, com o intuito de fazer jus à grandeza do cenário que compõe diferenças e muitas, muitas histórias para serem desfiadas. Pindorama. Vocês um pouquinho sobre o processo de criação e gestação de Tibiquera Costura Brasil. Tibiquera Costura Brasil nasceu de um sonho. Eu sonhei com o mapa do Brasil costurado. Eu entrava numa sala e via um tapete enorme do mapa do Brasil. Paralelo ao desejo de estudar a formação do povo brasileiro e contar as nossas histórias, também se desenvolveu um estudo sobre a história das mulheres. Tantas mães, tantas costureiras, tantas enfermeiras, tantas mulheres que no seu dia a dia se entregam de alma, corpo e sangue para construir o que podemos chamar de povo brasileiro. E qual o papel da mulher nisso tudo? Não vou voltar a ser escrava, não vou ser morta, né? Foram 100 anos de resistência do quilômetro dos mortos, né? Então, assim, é a história de uma resistência, de uma vida. Então, assim, é o que a gente imagina, né? E vendo tudo que ela deixou de legado, que ela semeou e que inspira. Quantas meninas chamadas Dandara. Aliás, é lindo o nome, Dandara. Eu achei que a expressão dela tá calma, sabe? Diante do abismo. Durante a pandemia, eu e meu amigo Fábio Cordeiro vínhamos trocando muito
essas ideias todas e tentando resistir, tentando não resistindo, né? Sobreviver com a nossa arte, principalmente o teatro em tempos de pandemia, em tempos online, gravando vídeos. A gente veio descobrindo uma nova forma de fazer junto, cada um da sua casa. E aí eu contei para ele desse desejo, desse projeto que eu estava guardando no meu coração e na gaveta aqui, nas caixas de tecido, que era Costurar o Brasil. E ele então me falou do livro do Érico Veríssimo, que é As Aventuras de Tibiquera. Devorei numa noite, e no dia seguinte eu falei, o que podemos fazer com isso? O livro é incrível, mas ele fala 3 nomes de mulheres, sei lá. E aí então ele sugeriu a ideia, e se a gente transformasse o Tibiquera na Tibiquera, contando suas próprias aventuras e trazendo outros sujeitos para essa narrativa. Estudamos a história do Brasil profundamente. O Fábio fez um dossiê de pesquisa, assistimos documentários e eu mergulhei na história dessas grandes mulheres. Fui atravessada pelas histórias dessas mulheres. Algumas eu já tinha ideia, mas não tanto. Por exemplo, eu não tinha ideia da grandiosidade da obra da Chiquinha Gonzaga e tantas outras mulheres, desde Pagu, enfim, Nise da Silveira. Algumas eu já me acompanhavam, como Carolina Maria de Jesus, que a gente nunca mais é o mesmo depois que lê a Carolina, Seu Quarto de Despejo e as outras obras. Mergulhei na história do Quilombo dos Palmares e tantas histórias de resistência, e apesar de ser uma mulher branca, reconhecer Dandara em mim e as lendas dos povos originários e artistas como Dayara Tucano. Igual botar o óculos. Está sendo um processo maravilhoso, assim. Não é retirar os homens e os outros sujeitos da história, mas é procurar os vestígios das histórias dessas mulheres, que muitas foram apagadas, silenciadas ou não são contadas nas escolas, que eu não posso deixar de falar em especial, porque foi em algum momento quando eu me vi diante do abismo com Dandara e travei na escrita, e a Nise apareceu, eu revi o filme da Nise, o grande filme da Nise, documentário, li a biografia, e era como se a Nise estivesse aqui sentada comigo no ateliê, também me oferecendo um café e dizendo, vai Dani, arrisca esse mapa. Então esse é um projeto que vem me transformando profundamente. Caranguejo é do manguetal lipangue, caranguejo é esperto, ele é pajé. Caranguejo bate papo com a maré, ele vai de Guaxupé até a Guiné. Caranguejo pode ir onde quiser, ele vai até parar nas terras de Maomé. Enquanto eu costurava, eu pensava como a costura é como se fosse um útero. É um lugar onde eu me acalmo, onde eu me acolho, onde eu me integro. Então, costurar o Brasil, costurar o pau-brasil, costurar nossas feridas abertas como povo brasileiro, como mulher, como artista, como mãe. É como se eu estivesse construindo um lugar, uma concha, um próprio útero para mim mesma. E quando eu costuro, eu me acolho. E sempre foi assim. Oremarota, Parauaireroa, Taquariporã, IJJ, IJJ, IJJ. Oremarota, Parauai, Riroã, Taquariporã, IJJ, IJJ,
EJJ. Ore marota parauaireroan taquariporã. EJJ. 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 Vai, Dani, arrisca. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o processo de costurar um tapete de histórias. É um processo muito desafiante, onde as histórias são postas em camadas. Existem tecidos que ficam mais na profundeza, na base do tapete, alimentando aqueles que aparecem na superfície. Assim também são as narrativas. A busca pelos tecidos, pelas texturas, pelas cores que representem cada detalhe, pelas formas escondidas nas texturas, é como se a gente fosse desvelando os segredos. E quando o tapete fica pronto e a gente tira aquela foto do alto, ou quando a gente compartilha na roda de histórias, é um prazer imensurável. A arte da costura, ela é para mim também uma ferramenta de luta, de alegria, de possibilidade, de presente e futuro. E eu espero que esse projeto seja o início na história da minha companhia do Costurando Histórias, seja uma árvore com muitos galhos. É tudo nascendo junto. Algo inédito na nossa história. Arte é lugar de liberdade, né? Mas até onde você vai na viagem? A gente vai descobrindo, mas tem hora que tem que parar. Igual com o quadro. Aqui é mais concreto. Porque a criação de tapete se transforma numa escultura de tecido. Que vai se deformar. Porque se você corta uma linha reta, é uma coisa. Mas a trama e a urdidura, elas têm uma vida própria. Principalmente nas curvas. Adoro as curvas. Que quando a gente faz a curva, o pano enviesa. Você já viu falar, as antigas? A pessoa tá meio enviesada. Porque dali você não vai ter mais controle. Ele fez uma curva. A trama e a urdidura viraram outra coisa. Ele estica. A busca pelas palavras e pelos possíveis enredos vividos, as aventuras de Tibiquera, ela correu mais ou menos, ela veio correndo paralela com a busca dos tecidos que pudessem representar o Brasil. Mas como representar o Brasil? Como retratar esses Brasis? Que árvore Onde está o limite? pode nascer dessa trama? Mas não tem limite. Você encontra uma textura, você mistura com a outra. A gabardine com cetim, o veludo com o gurgurão. A máquina é que sofre. Que bicho está escondido em determinado pano? É maravilhoso, é uma viagem sem fim. É como se nós enxergássemos nos tecidos formas. E é uma cara, nossa, uma cara do costurando. É a Tibiquera do costurando. É a Carolina do costurando. É a Dandara do costurando. É um processo bem bacana. Pânico moderado. Porque o tapete é uma geografia da história. Lá, mas que nervoso estou. Lá, sou neurastênico. Eu sou de Jacarepaguá. Nise comentava e Tibiquera escutava. Tibiquera era parte disso e também parte do mapa que riscava para costurar. Tibiquera se lembrou do mar, daquela imensidão. Lembrou-se da pergunta que fez para si mesma: se eu nadasse, onde iria parar? Nise, sentada ao seu lado, era puro amor. A gente descobriu a gameleira, a árvore sagrada, a árvore do tempo. É a árvore primordial trazida pelos africanos. Existe desde o princípio dos tempos e a tudo assistiu, a tudo resistiu e a tudo resistirá. Ela representa uma generosidade imensa. Abraça, acolhe, sombreia, protege. É uma sombra também, né? Uma proteção. Uma sombra não, é um acolhimento que a Dandara recebe.
Dandara, Carolina, Maria de Jesus, Tia Ciata, Nise. Tantas tibiqueras, nós que resistimos, unidas, feito as folhas de Vitória Régia. Nós que resistimos em amor e com amor, costurando, cantando enquanto trabalhamos. Debater, trocar com todo mundo que vai sentar em volta do mapa. É falar de festa, é falar de ritual, é falar de antropofagia, é falar de novo, é falar de união, é falar de resistência na alegria, na festa, é falar de quintal de tia Ciata. O que deseja, dona Ciata? Gostaria de falar sobre um remédio capaz de curar feridas de todo tipo, principalmente aquelas que têm dificuldade para estancar. O remédio é cadenciado, minha filha. Arte? Sim, é samba, minha filha. Pura arte da resistência e da alegria. Escuta só. E contar o Brasil, cantar, louvar o Brasil com todas essas linguagens é algo que faz meu coração bater muito forte. E espero que esse texto e esse mapa, costurado com tanto amor e carinho por mim e pela minha grande parceira de trabalho, Denise, quando a gente faz um tapete de histórias, esse tapete vai ser a base para viajar. Vem, Tibiquera, nasce, Tibiquera, vamos costurar o Brasil. A dona do terreiro pelo telefone mandou avisar que lá na Praça 11 tem um quintal para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás e verás. Ai, 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 vem brincar você aqui se é capaz. Música